exige dedicação, exige tempo. Tudo é esforço na nossa vida, tanto trabalho quanto estudo. A gente até para você conseguir ter um corpo bonito, você tem que se dedicar, você tem que comer bem, você tem que fazer exercício. Para você performar bem no trabalho, você tem que se esforçar, você tem que estudar. Mesma coisa também para você adquirir maturidade espiritual, você conseguir evoluir como cristão, você deve se esforçar. E aqui dá um exemplo claro. Então, independente da nossa idade, independente de eu ter 18 anos, da minha mãe ser mais velha, de um irmão que já é idoso, já está na terceira idade, nós temos que nos esforçar para adquirir cada vez mais maturidade cristã, cada vez mais experiência. E um dia a gente pode chegar até, como Dwight Moody, um grande evangelista, que está falando que levou a Cristo 1 milhão de pessoas. Então a gente vai começar com algumas perguntas que, ao meu ver, são básicas, mas são muito importantes para a gente entender, porque essa revista é bem prática, é bem dinâmica. Então a gente tem que ver, pedir o conhecimento dos irmãos e também a gente tem que participar. É muito importante porque nessa revista todo mundo vai ter que participar de uma forma ou outra, tanto agora quanto a gente está tendo a aula, mas também, se vocês forem ver, cada lição tem um questionáriozinho, tem uma atividade, então os irmãos vão ter que preencher. Eu vou perguntar para os irmãos: quem aí sabe quantos livros tem na Bíblia? Isso mesmo, tem 66 livros. Vocês sabem a divisão? Quantos tem no Antigo e quantos tem no Novo? 39, 27. Isso aí mesmo. Eu já conheci cristão que não sabia nem que tinha livros na Bíblia, achava que a Bíblia era só um livro. Então, assim, muito importante saber a divisão da Bíblia. Aí o texto continua: a Bíblia é uma verdadeira biblioteca, com 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, e escrita por cerca de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo, durante um período aproximado de 1.600 anos. Então, olha, são 40 homens diferentes, 40 pessoas diferentes, entre 1.600 anos. Tem livro que foi escrito em 2000 a.C., tem livro que foi escrito em 100 depois de Cristo. Então é loucura. Vamos lá, vamos continuar. Aí aqui o texto continua. É o livro mais lido do mundo, realmente é o livro mais lido do mundo. Foi o primeiro livro a ser impresso também, quando criaram, inventaram a impressora, ele foi o primeiro livro a ser impresso. Foi publicado em mais de 160 idiomas e é certamente o livro dos livros. Para o discípulo de Jesus Cristo, a palavra de Deus reveste de especial interesse, pois é a sua relação com ela que determinará o sucesso ou o fracasso da vida cristã. Na Bíblia, o discípulo é confrontado com a vontade de Deus para a sua vida, demonstrada na atualidade de seus ensinos e nos princípios eternos que Deus revelou através dela. A Bíblia é, pois, fonte de inspiração para o discípulo, a bússola que orienta a vida, a revelação escrita de Deus. Aqui nessa parte do texto, ele diz exatamente para que serve a Bíblia. Muita gente diviniza a Bíblia, coloca como não é uma Santíssima Trindade, tem quatro entidades na Santíssima Trindade, tem a Bíblia também. A Bíblia, ela não tem poder sobre outras pessoas. Veja bem, ela é um livro, mas ela contém a palavra de Deus, e você pode utilizar a palavra de Deus no seu dia. Ou seja, a Bíblia em si, ela tem poder. Esse livro aqui, não, mas a palavra que contém nela que tem o poder. Perfeitamente, não estou falando que a palavra de Deus não é importante, estou falando que o livro é físico. Isso aqui é físico, isso aqui não é espiritual, mas a palavra que contém nela é espiritual, ela é divina. Então nós devemos separar as coisas. Não é porque você abriu lá na sua casa o Salmo 23 que você está trazendo prosperidade na sua vida. Não é assim que funciona. A Bíblia não tem poder de te dar dinheiro, fama, riqueza. Não é assim que funciona. Então devemos separar as coisas. Aqui já está falando exatamente para que a Bíblia serve, que é uma coisa bem simples, mas também muito poderosa. A Bíblia é, pois, fonte de inspiração para o discípulo, bússola que orienta a vida, a revelação escrita de Deus. Então ela deve ser para o cristão, para o batista, a bússola que orienta. A gente fala, né, batista, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Realmente deve ser isso, deve ser vista só como isso. É muito importante, é simples, porém muito forte. E aqui continua:
a relação do discípulo com a Bíblia envolve ouvir, ler e estudar, memorizar e meditar no que Deus fala através da sua palavra, aplicando a mensagem bíblica à própria vida. Olhando desse ponto de vista, quando o discípulo aprende a estudar a palavra de Deus sozinho, encontra uma fonte inesgotável de vigor espiritual e sua vida adquire uma nova dimensão. Então aqui é muito importante também, porque está deixando também mais uma dica para nós como cristãos, que nós devemos ouvir, ou seja, ouvir sobre a Bíblia, ou pode ouvir, hoje em dia tem programas, tem podcast, tem vídeos sobre a Bíblia, então nós devemos ouvir, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos estudar, nós podemos memorizar versículos, não é que eu tenho que saber, o que está escrito em Gênesis 6:13, não, mas você tem que entender o que está escrito na Bíblia, sobre o que Gênesis fala, sobre o que Êxodo fala, sobre o que Levítico fala. Então a gente tem que saber sobre o que o texto está falando. Se eu falar para vocês sobre Salmos, vocês sabem qual é o gênero literário de Salmos? Poético. Isso mesmo, é um livro poético. Então a gente tem que saber essas coisas. Por quê? Para a gente não abrir uma parte da Bíblia mas tem uma parte da Bíblia muito interessante que está escrito assim. Eu até deixei aqui anotado para usar como exemplo. Eu vou falar mais na frente, mas está escrito assim: os montes saltaram como carneiros. O que significa? Assim, a gente tem que saber e entender sobre o que o texto está falando e qual que é a proposta dele. Na Bíblia existem livros históricos, existem livros mitológicos, existem livros poéticos, existem cartas, epístolas que foram escritas não para você, mas para uma pessoa específica. Existem livros proféticos, ou seja, não podem ser interpretados ao pé da letra. É muito importante saber sobre como funciona a divisão dos livros da Bíblia, para a gente não abrir simplesmente, beleza, aqui está falando uma coisa que tem nada a ver, mas está escrito e é verdade. Não, a gente não tem que interpretar de forma literal muitas coisas. Então vamos lá. Vejamos agora como estudar a Bíblia com um grande proveito. Um dos métodos mais eficientes do estudo da palavra de Deus é o método indutivo. A Junta das Dimissões Nacionais da Convenção Batista Brasileira tem desenvolvido os estudos bíblicos indutivos para pequenos grupos, porque estudar a Bíblia dessa maneira é a garantia de se ter um meio prático e sistemático para buscar alimento espiritual na palavra de Deus diariamente. O estudo bíblico indutivo contém 3 partes. Então, irmãos, aqui vamos dividir em 3 tópicos, mas como eu vou dar a lição essa semana e na próxima, a gente vai ler só o tópico 1 e o tópico 2. Vai dar tempo, porque cada lição dessa revista é bem grande, então a gente vai dividir agora. A gente vai ler o tópico 1 e o tópico 2. Na próxima lição, eu vou ler o tópico 3, que é a aplicação e a conclusão. Aí também, no final dessa lição, se vocês forem ver na página 16, vai estar aqui escrito projetos concretos de vida e vai ter uma atividade para os irmãos fazerem. É importante que os irmãos façam essa atividade quando estiverem em casa, para a gente ter mais proveito quando chegar na próxima semana, todo mundo já estiver ciente do que eu estou falando, todo mundo já vai estar aplicando aquilo que a gente está aprendendo agora. Então, vocês já vão estar aquecidos, vamos dizer assim. Então a gente vai começar. E também é muito importante a gente falar que tudo isso aqui que a gente vai ler agora, observação dos fatos, interpretação do texto bíblico, aplicação, tudo isso você aprende num curso básico de teologia e no seminário. Tudo isso. Tem até um nome na matéria, se chama hermenêutica. Quando eu fiz o curso básico de teologia, eles me ensinaram isso. Muita gente pergunta, como é que o pastor faz a mensagem? É através da hermenêutica, que é um método de estudo, um método de realmente estudar a Bíblia, que o pastor vai lá, beleza, então como que isso foi feito? Quando? São várias perguntas e vários métodos de aprender e também de estudar a Bíblia que a gente utiliza para fazer um sermão, para fazer uma pregação. Então não é algo avulso, realmente existe um estudo para isso, de hermenêutica. E a gente vai ter
uma introdução ao que é hermenêutica. Aqui na série a gente não vai estar falando do que é hermenêutica, mas é hermenêutica básica. Aí vai estar falando aqui sobre tópico 1, observação dos fatos. No estudo bíblico, a leitura atenciosa do texto é fundamental. Quanto mais cuidadosa for a leitura, mais proveitosa será a compreensão do texto bíblico. Algumas questões nos ajudarão a distinguir o que é de fato importante. Aí aqui vai ter vários números que vão estar enumerados aqui, coisas que você deve se perguntar quando estiver lendo um texto. Então vamos lá. Quem são os personagens da narrativa? É o número 1. 2. O que aconteceu? 3. Onde ocorreu o fato? 4. Quando ocorreu? 5. Por que ocorreu? 6. Como ocorreu? É importante que o discípulo tenha à mão lápis ou caneta para anotar as informações que for descobrindo, e esses dados serão fundamentais para a correta interpretação do texto. Então, irmãos, aqui vocês já perceberam que a gente vai fazer uma dinâmica daqui a pouco, mas vocês já perceberam que aqui é uma coisa, é um fato, uma coisa objetiva, uma coisa concreta. Você não vai analisar a interpretação do texto. Ah, não, eu vou interpretar o que está sendo escrito aqui por esse autor. Não, a gente vai só se ater aos fatos. Se a gente for ler a história de Josué, quem são os personagens da narrativa? Josué. A gente vai ler assim, entendeu? Vai ser uma coisa direta, não vai ser algo interpretativo, são só os fatos, a gente só vai analisar os fatos. É o primeiro tópico, a gente tem que separar. Então, quem são os personagens? O que aconteceu? Onde ocorreu o fato? Isso é muito importante. A gente vai fazer uma dinâmica para colocar isso em prática. É uma coisa bem simples, que eu quero que os irmãos participem, e a gente vai usar ele como exemplo. Abram nas Bíblias. É Lucas capítulo 19, a gente vai ler do 1 ao 10. Lucas capítulo 19, verso 1 ao 10. Agora todo mundo vai ter que participar. Uma história bem famosa. Está escrita na Bíblia. Lucas capítulo 19, verso 1 ao 10. Todos encontraram? Vou pedir então para minha mãe ler. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico,